Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Nem toda porta aberta é Deus. Algumas são só fuga. E se o maior risco do deserto não for a escassez, mas a pressa de sair dele antes de aprender o que ele veio ensinar. Nosso texto hoje é Lucas, capítulo 4. Sou Sandra Reis, estou em Belo Horizonte. E você? Qual a sua cidade? Você lê a Bíblia comigo de que lugar? Deixa aqui seu comentário, faça suas perguntas, interaja. Que Deus possa te abençoar sempre. Vamos à leitura? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: Se tu és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. E Jesus respondeu: Está escrito: Nem só do pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o numa parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo. Por toda aquela região espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou um lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: É claro que vocês me citarão em provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele. Digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio.
Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isto. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora constituída a cidade a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cala-te, sai dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade, poder e eles saem? E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto a ela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falasse, porque sabia que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Nesse texto, nós olhamos Jesus no deserto. Jesus é levado ao deserto. Lucas revela algo que raramente é dito. Jesus não foi tentado quando ele estava fraco espiritualmente, mas quando ele estava alinhado, cheio do Espírito e consciente de quem ele era. O ataque não foi contra a sua fé, foi contra a sua identidade, seu tempo e sua forma de lidar com a dor. Transformar pedras em pão era sobre fome, era sobre usar o poder para calar esse desconforto que todo ser humano tem. Quando você está com fome, você fica, às vezes, irritado, com vontade de comer algo. E esse foi um ataque para que ele pudesse usar o seu poder para que tudo isso fosse resolvido. E Jesus usa a palavra, a Bíblia, tudo que estava escrito para confrontar Satanás. Quando ele fala pular do templo, não era sobre fé, era sobre provar o valor diante dos outros. E aqui nós temos uma lição enorme. Jesus não precisava provar o valor dele para ninguém. Assim como eu e você também precisamos fazer isso. Mas muitos de nós fazemos isso. A gente faz muita coisa querendo provar valor para alguém, sendo que não necessariamente eu preciso provar meu valor. Preciso provar para mim. Para as pessoas, não. Para ninguém eu preciso provar quem eu sou, se eu sei quem sou. E muita gente sofre muito por causa disso. Muita gente até adoece porque quer provar para o outro quem ele é. O outro não precisa saber quem você precisa saber quem você é. Quando Satanás olha para Jesus e fala assim, ó, receber os reinos, eu te dou tudo isso, ele, não era sobre ter autoridade, era sobre os atalhos que eu posso criar para evitar o processo.
Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Só que Jesus estava estruturado espiritualmente. Jesus sabia que ele venceria usando já a palavra que estava escrita. O deserto, ele revela algo muito importante quando não suportamos o vazio, aceitamos qualquer coisa. Porque quando o vazio vem, eu quero achar um lugar para deixar ele. E nem toda saída preserva quem somos, preserva a nossa identidade. Nem toda saída é a melhor saída. Depois do deserto, Jesus fala com clareza, mas ele é rejeitado por quem o conhecia. Isso nos ensina que amadurecer também significa não ser mais compreendido por todas as pessoas. Quanto mais eu amadureço, mais as pessoas não me compreendem, mais elas se afastam. Mas aquelas pessoas que realmente precisam estar perto, elas ficam. Entenda que o amadurecer exige de mim processo e exige de mim também entender quem eu vou deixar ir embora da minha vida e quem eu vou deixar ficar. Espiritualidade madura não busca aplauso, ela busca coerência, coerência interna. Aqui, minha intimidade com o Criador, com o Divino, com o Deus Pai, com aquele que me criou. Agora, eu gostaria que você parasse para pensar. Jesus vai para o deserto, passa por tudo aquilo e continua fazendo seu ministério, continua curando as pessoas, continua, apesar das pessoas falarem, expulsarem ele, querer matar, Jesus continua seu processo, ele não quer nem saber o que, que os outros pensam dele, porque ele sabe quem ele é. E você também pode trabalhar nesse lugar. Em que área da sua vida você está tentando acelerar processos porque você está cansado, cansado emocionalmente? E que tipo de atalho você está tentando criar, chamando de oportunidade? E às vezes nem é oportunidade. Como você está reagindo às dores que chegam para você? Você conhece realmente sua identidade? Você tem certeza de tudo que você veio ser, fazer e ter aqui nessa vida? O que que você perderia, eh, de você? Se isso que você está fazendo rápido, que você está tentando resolver, terminasse assim, ó. hum, Talvez o deserto não seja punição, seja uma proteção. Pense o deserto como lugar de amadurecimento, de ensino, de crescimento, porque é lá que eu cresço, porque é lá que eu sou confrontado. Se eu não sou confrontado, como é que eu vou crescer? Eu nem vou olhar para aquilo. E talvez Deus não esteja atrasando nada. Talvez Deus esteja só te dando o tempo necessário para você amadurecer. E Ele está te fortalecendo para não se perder quando tudo mudar, quando a sua vida realmente chegar onde você precisa chegar. Que Deus possa te abençoar em tudo, que Deus possa te orientar no seu caminhar com Ele, em viver quem você nasceu para ser aqui. Deus abençoe sua casa, sua família. Não deixe de ler o texto aqui abaixo, de nos seguir nos nossos eh, canais, de vir fazer parte do nosso projeto, que é um projeto de crescimento, de estruturação da identidade, de pertencimento, de se conhecer, de se olhar e de entender quem você é realmente em Deus e como ser aqui nessa terra. Qual o seu lugar de pertencimento? Deus te abençoe. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.